Olá, amigos. Hoje eu quero contar para lembrar vocês de uma história bíblica que ela aparentemente é uma historinha simples que acaba ali mesmo, mas ela tem uma outra história uma dimensão muito maior por trás dela. É a história do sacrifício de Isaque. Relembrando rapidamente, e para quem não conhece, Abraão, lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ele tinha o seu único filho chamado Isaque, e ele já tinha lá seus 100 anos, não ia ter outro filho depois daquele, e simplesmente Deus um certo dia chega para ele e pede para que ele sacrificasse, matasse, como se fazia antigamente com animais, né, com o cordeiro, sacrificasse Isaque. E Abraão pega as coisas que tinha que pegar ali, alguns empregados, a madeira, a faca, e leva o filho. E só que não fala para o filho: ó, a gente vai fazer um sacrifício e você vai ser sacrificado. Ele fala para o filho: olha, nós vamos adorar a Deus. E, e leva o Isaac para o monte, um certo lugar lá. E chegando lá, ele sobe lá com o Isaac, prepara as coisas, e Isaac faz aquela pergunta interessante, fala assim: pai, eu estou vendo aqui a lenha, o altar, a faca, mas cadê o cordeiro? Né? Ele não havia entendido, nem imaginava o que estava acontecendo. E aí que vem o detalhe principal da história. Quando Abraão diz assim: Deus preparará o cordeiro. Ou em outras versões, Deus enviará o cordeiro. E quando ele estava levando o sacrifício adiante ali, estava pronto a sacrificar Isaque, apareceu um cordeiro, detalhe, preso pelas patas, enroscado num arbusto, e Deus fez ele entender que não precisava sacrificar Isaque, que era para sacrificar aquele cordeiro no lugar de Isaque. Aparentemente, a história acaba por aí e simplesmente foi um teste, né? Deus fez um teste com Abraão e Abraão passou nesse teste. Aliás, quando eu li essa história eu era criança, eu entendi assim, né? Abraão passou no teste. Mas depois você vai entender outras coisas. Na verdade, primeiramente, Abraão não ia matar o seu filho e Deus não pediria isso para ele, né? Mas depois o escritor de Hebreus, lá depois de Cristo, muitos séculos para frente, disse que Abraão tinha fé suficiente. Ele acreditava que mesmo que ele chegasse a sacrificar o Isaque, Deus o ressuscitaria. Só para justificar a ação de Abraão, né? Porque muita gente que não entende pode pensar assim: ah, mas que Deus é esse que pede para um pai matar um filho? Ou que pai que é esse que mata o seu filho? Mas não é nada disso. A questão é que Deus havia feito uma promessa para Abraão e que daquele filho viria, ou através dele, e ele só tinha aquele filho, uma nação, ele seria pai de uma nação. Então ele sabia que se Deus prometeu, Deus ia cumprir. E se Deus mandaria, ou através do filho dele então, porque ele já era velho e não ia ter mais filho, então Abraão sabia que do filho dele, acreditava que do filho dele viria uma nação. Então por isso que ele acreditou que Isaque não morreria de uma forma ou de outra. Ainda que ele matasse Isaque, Deus o ressuscitaria para cumprir a promessa de que viria uma nação através do filho dele. Mas esse é um detalhe também importante, mas o mais importante não é nada disso. O importante é o seguinte: na verdade, Deus não estava só testando Abraão ali. Deus estava mostrando o que ele ia fazer futuramente. Não é Abraão que ia sacrificar o seu filho. Deus estava mostrando o que ele faria futuramente pela humanidade. Ou seja, ele
sacrificaria ou permitiria o sacrifício do seu filho Jesus pela humanidade, pelos pecados da humanidade. E a parte principal é o versículo onde Abraão diz, profetizando sem saber, eu creio, Deus enviará o cordeiro. Deus preparará o cordeiro. Eu creio que Abraão talvez nem tenha percebido que estava profetizando, e se ele percebeu que estava profetizando, ele não tinha nem noção da grandeza dessa profecia. Porque esse cordeiro veio depois de tantos mil anos, que foi Jesus. Tanto que dessa forma que João Batista apresentou Jesus ao mundo, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, na verdade ali, como eu já disse, não era Deus que estava testando Abraão apenas, mas Deus estava mostrando o que ele faria futuramente. Ele sim que ia sacrificar o seu filho por nós. E quando Abraão disse, Deus preparará o cordeiro, Abraão, lá em Gênesis, estava profetizando sobre Jesus Cristo. Creio eu que ele não tinha noção do tamanho dessa profecia, né? E quanto tempo ela demoraria para se cumprir, e muito menos a grandeza desse acontecimento. Eu estou falando isso justamente no domingo de Páscoa, onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado por nós. E quando Abraão profetiza isso, né, Deus enviará o Cordeiro, ele está falando de Jesus. E detalhe também que esse Cordeiro, ele apareceu ali, preso pelas patas, pelas pontas, depende da versão da Bíblia. E Jesus também foi pregado pelas pontas, né, pelos pés e pelas mãos, em uma árvore proveniente de madeira. Aliás, uma madeira proveniente de uma árvore, assim como aquele cordeiro estava enroscado num arbusto, né? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquela história de Abraão, Isaac representava você e eu. Isaac representava a humanidade e aquele cordeiro representava Jesus. E Isaac não morreu por quê? Porque aquele cordeiro morreu no lugar dele, senão ele morreria. E do mesmo modo, não é ali que não é Abraão que estava provando o seu amor para com Deus apenas, mas como diz a Bíblia, Deus prova seu amor para conosco, o apóstolo Paulo dizendo, escrevendo aos Romanos, sendo que Jesus morreu por nós, sendo nossos pecadores. Então, Deus vai mostrando naquela historinha de Abraão o que ele faria. Deus provaria o seu amor para conosco e enviaria seu filho, como está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo e provou esse amor, nos enviando o seu único filho. E Abraão também tinha um único filho ali com ele, né? Porque Ismael já tinha ido embora. Seu primeiro filho. E Deus, em João 3,16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele cordeiro morreu no lugar de Isaac, e Jesus morreu em nosso lugar, para que tenhamos vida. Como ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, depois da morte, viverá. Feliz Páscoa, curta a mensagem aí, compartilha com alguém. Fique com Deus.